Sejam então bem-vindos ao Museu Municipal de Penafiel, o Museu Municipal de Penafiel que nos recebe para esta entrevista, mais uma entrevista da série de entrevistas que temos vindo a realizar com presidentes de Câmara desta nossa região do Tâmega e Sousa. A oportunidade hoje para ouvirmos Antonino Sousa, presidente da Câmara Municipal de Penafiel, o anfitrião que nos recebe neste magnífico espaço, um espaço que foi inaugurado em 2009 e que granjeou inúmeros elogios, foi de resto galardoado com inúmeros prémios, atendendo a um conjunto de características muito próprias que este museu evidencia, que desde já aproveito para aqueles que não o conhecem, aproveito para convidar a uma visitação, porque vai com certeza valer a pena. Sr. Presidente, cá estamos no Museu Municipal de Penafiel, eu diria que é uma das joias da coroa deste município de Penafiel, é um equipamento muito acarinhado pelo município, pela Câmara Municipal. É de facto, antes de mais, quero agradecer por esta oportunidade de participar nesta série de entrevistas e dessa forma poder também partilhar um pouco daquilo que vai acontecendo e tem vindo a acontecer aqui no nosso Concelho de Penafiel. De facto, este museu é um símbolo do nosso Concelho de Penafiel e diria mesmo até que da nossa região do Tâmega e Sousa, porque ele mostra muito daquilo que foi esta nossa comunidade e de como, de resto, o nosso país foi surgindo aos poucos. Foi aqui nesta região, nem sempre temos isso presente, mas a verdade é que a história do nosso país foi precisamente aqui, nestas terras de Sousa, que começou, e o nosso Museu Municipal tem aqui também muitas referências a essas épocas. Mas, acima de tudo, tem sido, nos últimos anos, um dos grandes fatores de aumento das visitas ao nosso Concelho de Penafiel e tem sido uma alavanca para promover e projetar o nosso Concelho como um destino de cultura, um destino de património edificado, mas também natural. E, de facto, este museu tem dado uma grande visibilidade ao nosso Concelho e a esta região, e é, de facto, um espaço belíssimo e que merece ser visitado. Diria mesmo que está ao nível dos melhores museus do nosso país. Sim, de resto, recebeu vários prémios, esteve incluído, foi também nomeado para a atribuição do prémio, de um prémio europeu, que distingue os melhores museus em cada um dos anos, portanto, de facto tem qualidade, como de resto podemos aqui observar. Esta é a sala de arqueologia. A arqueologia é uma das minhas preferidas, enfim, é uma questão de gosto pessoal, mas de facto acho que está muito bem organizada. É uma sala belíssima, que se junta depois às demais 5 salas que... As pessoas que vierem visitar este museu, o que é que podem, assim, genericamente encontrar, para além desta sala de arqueologia, que é, no fundo, as origens de Penafiel e desta região? Sim, depois temos também as artes e os ofícios, que no fundo mostram a cultura, a forma de vida da nossa comunidade. Temos depois também uma área mais tecnológica, temos uma área mais focada na própria história do nosso Concelho, na sua fundação, quando o nosso Concelho, a nossa cidade foi elevada à categoria de cidade, quando Penafiel foi sede de bispado. E, portanto, a visita a este nosso museu permite ficar com uma visão transversal, quer desta região em que nos encontramos e da sua história, quer aqui do nosso Concelho, das suas vivências, das suas tradições e, no fundo, do caminho que fomos fazendo para chegarmos até aqui e sermos hoje uma cidade que se orgulha dos seus 250 anos de história, celebrados, de resto, o ano passado, e que tem sido, ao longo da sua existência, um fator de agregação desta região do Tâmega e do Sousa, e um concelho que tem tido a capacidade de, em muitos momentos, ser um motor de promoção e uma alavanca de promoção do desenvolvimento deste nosso território. Este museu é também o centro nevrálgico
se é que se adequou à expressão que eu utilizei, diria, do Escritaria, do Festival Literário de Escritaria, porque é aqui neste espaço, neste museu, que se realizam um conjunto de iniciativas, que depois também se espalham por toda a cidade e por outros equipamentos que estão situados na área urbana de Penafiel. O Escritaria é um evento que tem vindo a afirmar Penafiel no contexto nacional, é uma marca também de Penafiel, é uma aposta para continuar este Festival Literário. Sim, por este museu e pela nossa Sala 5, a sala que acolhe também as exposições temporárias, que acolhe as cerimónias mais importantes, a nossa sessão solene, por exemplo, do 3 de março, é nessa sala que se realiza, e por aí passaram, de facto, os escritores que, ao longo destas 12 edições de Escritaria, foram homenageados no evento e no festival. E tem sido, de facto, um fator também que, juntar-se a vários outros, tem afirmado e consolidado esta imagem de Penafiel como um concelho ligado à cultura. Nós também recebemos da Sociedade Portuguesa de Autores, em 2017, um reconhecimento muito positivo para nós e muito estimulante, diria até, que foi o de prémio da melhor programação cultural autárquica e, portanto, uma distinção dessas a um município que não é, enfim, capital de distrito, é um modesto município de dimensão média no nosso país, foi de facto muito importante e muito positivo e um grande incentivo, diria mesmo, para que os municípios apostem nas políticas culturais. E o Festival de Escritaria é, obviamente, um evento incontornável na nossa programação cultural, que veio para ficar, que vai a cada ano tendo a capacidade também de se reinventar, para não ser apenas mais do mesmo, ainda que a sua matriz essencial se mantenha, que é de homenagear um escritor da língua portuguesa, da lusofonia, contemporâneo. Temos tido cá escritores de Portugal, mas temos também tido escritores de Moçambique, como foi o caso do Mia Couto, angolanos, e este ano vamos ter também um escritor da lusofonia e posso desde já adiantar que não será um escritor português. Portanto, este ano vamos voltar a sair de Portugal. Africano, brasileiro? Será um escritor africano, de facto, a edição deste ano. Cultura é sinónimo de falarmos do Ponto C, que é um equipamento que está muito anunciado aqui para Penafiel, que os penafielenses aguardam com enorme expectativa. A obra é já uma realidade, está já no terreno. A obra está já no terreno, infelizmente não está tão adiantada como nós desejávamos e como, enfim, poderia estar efetivamente se não tivéssemos tido uma série de constrangimentos ao longo deste percurso. De facto, o nosso país ainda tem uma carga burocrática muito acentuada. Eu ouvia recentemente o Sr. Primeiro-Ministro, a propósito de uma inauguração que fez aqui no Minho, numa linha ferroviária, queixar-se do calvário que é preciso percorrer para se conseguir concretizar uma obra no nosso país. E, de facto, é isso que acontece e foi isso que aconteceu também aqui em relação ao Ponto C. Nós tivemos quase um ano para termos um projeto, porque a dimensão do equipamento exige que seja um projeto multidisciplinar e, portanto, que colha pareceres de várias entidades e isso levou, como disse, mais de um ano a conseguir, a concretizar. Depois lançamos o concurso, um concurso pesado também, um concurso para uma obra de mais de 5 milhões de euros e, portanto, também com um grau de complexidade muito grande. Depois tivemos a questão dos terrenos, procuramos por todos os meios negociar os terrenos para o equipamento, mas não foi possível e, portanto, tivemos que avançar com um processo de expropriação. Processo de expropriação que se arrastou também por muitos meses. Quando finalmente tínhamos a declaração de utilidade pública e, portanto, julgamos que poderíamos então entrar em obra, houve uma impugnação judicial no Tribunal Administrativo. Uma providência cautelar que, nos termos legais, deveria ser decidida em 5 dias, mas que levou 5 meses a ser decidida. Depois o Tribunal de Contas, que tem que dar o seu visto também. Portanto, foi de facto um percurso bastante penoso e esta circunstância da pandemia também teve reflexos, também acabou por trazer algum atraso. Mas o importante, de facto, é que a obra está agora no terreno, está a iniciar e a nossa expectativa é que no prazo de 2 anos
o nosso concelho de Penafiel e a região do Tâmega e Sousa, porque este equipamento não será apenas um equipamento para os penafielenses, vai com certeza ser um equipamento que vai ser muito positivo para toda esta nossa região do Tâmega e Sousa, porque vai ser o primeiro que vai ter um palco com capacidade para acolher todo o tipo de artes de palco, com uma sala com uma capacidade para cerca de 400 pessoas. Portanto, vai ser de facto um equipamento distinto e que esta nossa região merece e necessita ter para poder, de facto, ter essa vivência com atividades culturais mais presente e mais intensa. A construção desse equipamento vai também permitir reabilitar uma zona que estava um pouco degradada aqui no centro da cidade. Sim, este equipamento tem essa dupla função. Por um lado, preencher essa lacuna, que é uma lacuna que existe efetivamente, da falta de um espaço cultural com essas características, mas por outro lado também permitir o desenvolvimento, o crescimento da nossa cidade para aquela belíssima encosta do Cavalum, até aqui de facto desaproveitada. E portanto nós temos já em curso também a obra da acessibilidade, uma acessibilidade ao ponto C, mas que depois se vai prolongar até às traseiras da nossa biblioteca municipal e, portanto, uma via que vai rasgar toda aquela encosta do Cavalum e que vai permitir que a cidade cresça e se desenvolva nesse sentido. Introduzir aqui quase uma revolução naquilo que é mesmo em termos de ordenamento de trânsito aqui no centro da cidade, é mais uma alternativa. Vai com certeza ter um impacto muito interessante na forma como a nossa cidade se vai desenvolver e se vai organizar daqui para o futuro. Nós estamos já a preparar um plano de pormenor para aquele local, porque de facto é uma área extraordinariamente sensível e nós queremos que ela se desenvolva como, área de construção, como deve acontecer, vai ter área de construção, portanto tudo isso está a ser devidamente planeado, porque o tempo dos improvisos faz parte do passado. Nós olhamos para a cidade como algo que deve ser planeado com muito cuidado, para que esse crescimento se faça da forma adequada, mas de facto essa via vai ser muito importante porque vai permitir essa ligação, vai permitir de resto a qualquer cidadão poder chegar ao Parque da Cidade a pé, com os percursos pedonais que vai ter e pistas cicláveis, coisa que não acontece hoje em dia, e vai, de facto, com essa alavanca do ponto C, tornar-se uma zona nobre da nossa cidade, uma zona de crescimento e desenvolvimento. Portanto, falou no Parque da Cidade. O Parque da Cidade é um dos equipamentos de referência de Penafiel, porventura, se não o melhor, um dos melhores parques da cidade, de toda a região do Tâmega e Sousa. É um parque que tem vindo sucessivamente a ser enriquecido com um conjunto de novos equipamentos, de novas valências. Foi recentemente também foi introduzido mais um conjunto de equipamentos desportivos. É um equipamento de referência também para o município. Eu diria que é o maior parque urbano aqui da nossa região, mas se calhar mais importante do que isso é essa diversidade que ele oferece a quem o visita, porque um parque urbano não pode limitar-se apenas a uns percursos pedonais. Naturalmente que eles devem existir e são importantes, mas deve depois ter um conjunto de outras valências para poder acolher os visitantes sempre com oferta diversificada. E nós, nesta última fase de ampliação, tivemos muito essa preocupação, criando uma zona desportiva de excelência, com inclusive uma pista de atletismo, porque Penafiel é a terra daquela que é a atleta mais medalhada de sempre, a nossa Fernanda Ribeiro. Precisamente no atletismo, mal parecia não termos uma pista de atletismo e, portanto, quisemos também criar essa pista de atletismo, um espaço de campo de jogos, um conjunto de outras valências para os mais novos, também para os mais idosos. Depois procuramos aproveitar essa oportunidade para colocar no nosso parque da cidade a cobertura do antigo mercado municipal, uma estrutura que diz muito a muita gente que a vivenciou nos seus tempos da meninice e que, de facto... Foi a reação das pessoas? Foi de emoção, porque esse era o espaço em que muitos daqueles que hoje
estão já com os seus cabelos grisalhos, brincaram na sua meninice, jogaram à bola, era o equipamento. Os jovens ficaram surpreendidos, porque desconheciam que aquilo Os jovens não faziam nenhuma ideia daquela estrutura, até porque ela estava ao abandono num local ermo aqui da cidade. E, portanto, foi com surpresa que os jovens tomaram conhecimento da existência dessa estrutura e que os menos jovens sentiram a nostalgia de um certo regresso ao passado e à sua meninice. Mas, ainda a propósito do Parque da Cidade, ele tem, de facto, nos seus 14 hectares, mais de 14 hectares de extensão, tem uma diversidade muito grande de espaços e que permitem que uma família vá ao Parque da Cidade apenas para fazer um piquenique, mas que, em simultâneo, tenha um espaço para que os seus filhos se possam divertir nos vários parques infantis, que os mais crescidos possam fazer uma partida de futebol, se for esse o caso, enfim, ou fazer manutenção física. Tem uma grande diversidade de atividades e é, de facto, um belíssimo equipamento. E um dos principais acessos rodoviários, neste momento, ao Parque da Cidade é a Variante Cavalum. Variante Cavalum que tem vindo também a beneficiar de um conjunto de melhorias que se traduzem, obviamente, numa segurança acrescida para quem circula numa viatura e mesmo para quem circula a pé ou de bicicleta. Foi também uma aposta no decurso deste mandato melhorar aquela acessibilidade em termos de segurança e também em termos da capacidade que tem de hoje proporcionar às pessoas que gostam de caminhar, às pessoas que gostam de fazer o seu passeio de bicicleta, fazer-no com verdadeiras condições de segurança. Sim, foi uma aposta que fizemos ao longo deste mandato de requalificarmos a variante do Cavalum, desde logo por questões de segurança, porque era uma via que tinha alguns pontos negros, diria, do ponto de vista da sinistralidade e que nós quisemos resolver, portanto, trazendo condições de segurança para quem a utiliza. E depois, também dotá-la de pistas para o ciclismo, para as bicicletas e também para as caminhadas, até por essa proximidade ao Parque da Cidade. E neste momento, a nossa variante do Cavalum é uma das maiores pistas cicláveis aqui da região e a qualquer hora do dia e em qualquer dia da semana vemos dezenas, centenas de pessoas que a usam para fazerem as suas caminhadas em segurança, podendo depois aproveitar para passar também pelo Parque da Cidade e, portanto, há aqui uma complementaridade muito interessante e que nesta altura da pandemia em que as pessoas foram confrontadas com a circunstância de terem que ficar em casa nos vários confinamentos, foi ainda mais importante termos este espaço aberto que as pessoas puderam usar, puderam usufruir com segurança e, naturalmente, promovendo também qualidade de vida, porque hoje em dia a prática desportiva em espaço aberto é muito mais valorizada do que noutras alturas e, portanto, uma obra importante também. E é nomeadamente junto à variante do Cavalum, mas não só, que temos vindo a observar um conjunto de construções, de edifícios de habitação novos, observa-se aqui uma nova dinâmica. Como é que interpreta esta aparente nova dinâmica de construção, nomeadamente a disponibilização, que obviamente faz perspectivar a disponibilização no curto, médio prazo, de um conjunto significativo de mais habitação para o Concelho e para a cidade de Penafiel? Como é que interpreta essa nova dinâmica que todos observamos? O nosso Concelho e a nossa cidade de Penafiel estão efetivamente muito apelativos, porque hoje a nossa cidade e o nosso Concelho oferecem uma qualidade de vida que poucas cidades de dimensão média como a nossa podem oferecer. Quer pelos serviços que têm cá instalados e que disponibilizam à comunidade, quer pela própria dinâmica que as políticas municipais vão também permitindo que aconteçam nos mais diversos domínios da cultura, de que já falamos, mas também no desporto, no lazer, ao nível do ambiente, e isso torna, de facto, esta cidade e este Concelho apelativos. E aquilo a que temos assistido nos últimos anos é, de facto, uma procura grande por parte dos promotores imobiliários e um forte investimento ao nível da construção. Nós, o ano passado, por exemplo, tivemos um aumento muito significativo no número de processos de licenciamento urbanístico e, portanto, isso são dados factuais que mostram que, efetivamente, há mais gente que quer vir
para o nosso Concelho de Penafiel e que quer morar no Concelho de Penafiel. E isso vai, naturalmente, ser um fator muito importante para o nosso Concelho, porque hoje a grande competição em termos dos territórios é exatamente pela fixação das suas populações e pela atração de outros habitantes. E, portanto, isso está a acontecer porque essas circunstâncias de que falava, quer a existência de um conjunto importante de serviços, quer a própria qualidade de vida que as pessoas encontram aqui na cidade e no Concelho, faz com que queiram instalar-se cá. E, portanto, os promotores imobiliários, naturalmente, se vêm investir neste território, é porque ele é apelativo do ponto de vista da procura dos seus imóveis, porque de outra forma não o fariam. O Sr. Presidente acredita que essa nova dinâmica de que estamos a falar, essa nova dinâmica, nomeadamente ao nível da construção, pode ajudar aqui a fazer baixar o preço das habitações? Fala-se que Penafiel é uma cidade cara, alugar uma casa em Penafiel é, porventura, bastante mais caro do que na cidadezinha de Paredes, ou mesmo se a opção for a aquisição de uma habitação. Acredita, tem essa expectativa que este boom de construção possa, de alguma maneira, ajudar aqui a mitigar esse problema? Eu admito que sim, porque o mercado normalmente vai corrigindo essas circunstâncias e, portanto, se há mais oferta, é natural que os preços tenham uma tendência para descer. Agora, nós temos que ter a percepção de uma coisa, é que Penafiel é, de facto, uma cidade apelativa. E isso faz com que haja mais gente a querer viver cá. E, portanto, se há mais gente, é natural que os preços também sejam um bocadinho mais elevados. Nós, se virmos o ranking das cidades do país, em função do preço por metro quadrado de construção, encontramos naturalmente as cidades onde as pessoas querem viver como sendo aquelas que estão no top desse ranking. A nossa cidade hoje é, de facto, uma cidade muito apelativa, pelas razões todas que eu referia, depois tem esta posição geográfica também de uma grande centralidade. Nós estamos aqui muito perto, por exemplo, do Porto, de Vila Real, de Braga, de qualquer uma dessas capitais de distrito. Nós temos aqui os equipamentos que são importantes quando as pessoas decidem onde é que querem viver, como em termos da saúde, com várias unidades. Nós hoje, não apenas o Hospital Padre Américo, mas temos, ao nível privado, vários outros projetos também na área da saúde que são importantes. Ou seja, há de facto vários fatores que se conjugam para que haja mais procura aqui em Penafiel, mas eu acho que esta aposta que tem existido nos últimos anos de forma mais expressiva de promotores imobiliários vai permitir que haja alguma correção ao nível dos preços da habitação. Nós, em termos de políticas municipais, também temos estado a trabalhar muito nessa área, porque é uma área naturalmente muito importante, a área da habitação. Acabamos agora de remeter para a ADGAL a nossa proposta de comissão que vai discutir a avaliação do património imobiliário do IRU, para que essa gestão possa passar para o município, no âmbito destas políticas de descentralização que estão a acontecer. Isso vai permitir-nos uma intervenção diferente, por exemplo, nesse domínio da habitação. Estamos a falar de quantas habitações que o IRU tem neste momento? Estamos a falar de vários conjuntos habitacionais que se traduzem num número muito significativo, não tenho de cabeça, mas estaremos a falar na ordem dos 600 fogos, seguramente. Fala-se que algumas dessas casas estão vazias, não têm ninguém neste momento. A gestão, nós temos que ter essa circunstância bem presente. A gestão, quando é feita muito à distância, nunca é feita com tanta eficácia como quando é próxima. A expectativa é que o município chama-se a gestão daqueles espaços adicionais. Nós estamos disponíveis, já manifestamos essa disponibilidade para assumirmos a gestão do património imobiliário do IRU. E acreditamos genuinamente que a gestão desse património, desses conjuntos habitacionais, sendo feita pelos serviços municipais, que funcionará muito melhor. Aliás, nós vemos isso com os
empreendimentos que são do município, que de facto têm uma gestão muito mais próxima e muito mais positiva para quem os habita. Por outro lado, temos também feito uma aposta grande ao nível do apoio ao arrendamento. Nós, enfim, reconhecemos que a habitação social é importante e, de resto, ela está cá no Conselho, embora sejam projetos com muitas décadas, mas está cá, temos que saber lidar com ela e adaptá-la a este novo tempo. Mas nós temos uma filosofia de apoio à habitação diferente. Mais do que concentrarmos agregados familiares em bairros sociais, diria, procuramos apoiar os agregados familiares que, numa circunstância da vida de fragilidade, precisam de ser apoiados, mas sem nos retirar do seu meio. Se vivem em Abragão, pois é em Abragão que têm a sua família, é em Abragão que têm os seus amigos, as suas raízes, é lá que devem continuar. E, portanto, o que é que nós temos feito? Temos apoiado essas famílias com o pagamento da renda. Temos um número muito considerável de agregados familiares ao longo destes anos em que criamos esse regulamento de apoio ao arrendamento, e que muitos deles foram apoiados. Entretanto, a vida alterou-se, tiveram outras oportunidades e prescindiram do apoio da Câmara. Há outros que vão sendo apoiados também, mas a verdade é que tudo isto tem sido feito de uma forma tranquila, sem criar essa ruptura na vida das pessoas. Isso para nós também é importante. E estamos neste momento a trabalhar num outro projeto, um projeto mais direcionado para um segmento já não de habitação social, de famílias, diria, de classe média, média-baixa, que podem pagar uma renda de 350 ou 400 euros, mas não podem pagar uma renda de 700 ou 800 euros. E, portanto, o que é que nós pretendemos com este projeto em que estamos a trabalhar? A Câmara vai lançar um concurso para arrendar habitação. Os senhorios vão contratualizar com a Câmara, sabendo que a Câmara que paga a tempo e horas, que zela pelos seus imóveis, e, portanto, com essa segurança, e a Câmara depois vai lançar um concurso para poder arrendar a um preço, subarrendar a um preço inferior e, portanto, permitindo que essas famílias possam ter uma habitação condizente com os seus rendimentos, mas com alguma subsidiação, diria, e, portanto, queremos apoiar, no fundo, de forma transversal, em função das diferentes circunstâncias, até porque sabemos que esta pandemia que estamos a viver vai ter consequências graves do ponto de vista da economia e do ponto de vista social. E, portanto, temos que ter também já instrumentos para podermos desenvolver depois o apoio que esses agregados venham a necessitar. E aprovamos agora a nossa estratégia local de habitação. Portanto, vamos poder começar a implementá-la. Vai permitir que os agregados familiares façam obras nas suas casas, requalifiquem os seus imóveis e, portanto, estamos a trabalhar, diria que, em várias frentes, tendo em conta as diferentes circunstâncias da vida. Qual é o montante que está previsto nessa estratégia local de habitação para o Conselho Penafiel? Nós temos uma estratégia muito ambiciosa e apontamos para um volume de investimento na ordem dos 100 milhões de euros, mas estamos ainda a afinar. O número de fogos é significativo? O número de fogos pode vir a beneficiar? Temos um número de fogos bastante significativo. Eu não tenho também presente, porque nesta última alteração tivemos que fazer alguns ajustamentos, inclusive a solicitação do IRU para integrarmos fogos que estão em empreendimentos do IRU, mas que são privados, porque os do IRU não podem ser financiados, mas os daqueles proprietários que, apesar de estarem em empreendimentos, em complexos habitacionais do IRU, mas que adquiriram, temos várias situações destas aqui no município, e, portanto, o IRU solicitou-nos que os integrássemos também na nossa estratégia, mas são, de facto, várias centenas de fogos que estão previstos e planeados para serem intervencionados. Sr. Presidente, encontramos-nos ainda em plena pandemia de Covid-19. Foi e está a ser, de facto, uma fase complicada para todos, inclusive para os próprios municípios, que foram confrontados aqui com um quadro de exigências e desafios completamente novo. Como é que foi a resposta, do seu ponto de vista, do município de Penafiel ao conjunto de exigências que decorreram desta crise pandémica que ainda hoje vivenciamos?
Bom, nós procuramos, desde o primeiro momento, estar à altura deste desafio que foi novo para todos e que foi de um grau de complexidade extraordinário. Julgo que nunca tínhamos imaginado sequer que iríamos ser confrontados com um desafio como este, que foi combater a pandemia, e está a ser, de resto. E, portanto, no primeiro momento, a nossa principal preocupação foi, de facto, criar as medidas ou adotar as medidas, pôr em prática as medidas que, no âmbito das competências municipais, pudessem ser implementadas para conter o contágio e a disseminação do vírus. E, por isso, logo no primeiro momento, ainda o Governo não tinha tomado as decisões que acabou depois por vir a tomar, e nós já estávamos a encerrar equipamentos municipais, por exemplo, a suspender as feiras do mês, a suspender todas as atividades de âmbito desportivo, cultural, recreativo, que fossem fatores de mobilização e de contacto de pessoas. E, portanto, a nossa principal preocupação nessa fase inicial foi, sobretudo, travar a disseminação do vírus. Promovemos um conjunto de ações de desinfecção nos equipamentos municipais, na via pública, enfim, tudo aquilo que, como disse, estava no âmbito das nossas competências, nós procuramos pôr em prática. E depois começamos, naturalmente, a trabalhar no apoio às famílias penafidelenses que estavam a perder rendimento por via da pandemia, ou porque estavam em isolamento profilático, ou porque tinham que estar em quarentena, ou porque simplesmente tinham os seus negócios e as suas atividades encerradas. E, portanto, desenvolvemos um plano que chamamos Plano de Apoio às Famílias e de apoio também ao impacto da pandemia no nosso Conselho, com um conjunto diversificado de medidas que procuravam, no fundo, minimizar esse impacto, quer nas famílias penafidelenses, quer no próprio tecido empresarial. E depois, como nós tínhamos já um plano municipal solidário que já estava disponível, enfim, para os nossos concidadãos mais frágeis, reforçamo-lo financeiramente para poder acudir a estas novas solicitações. Essas respostas corresponderam a um esforço acrescido financeiro do município. O município teve essa capacidade de responder às necessidades? Nós tivemos que redesenhar as nossas prioridades e alguns investimentos que tínhamos previsto, por exemplo, nas nossas freguesias, em termos de obras públicas, tivemos que os suspender e atrasar, porque, de facto, a prioridade foi toda direcionada para o combate à pandemia, para as medidas de apoio às famílias e às empresas. E só a título de exemplo, nós, quando prescindimos da receita de derrama para as empresas com uma faturação até 150 mil euros, que no fundo é o grosso dessas pequenas empresas, desses pequenos negócios que tiveram que fechar. Estamos a falar de abrir mão de uma verba de 300 mil euros. Fizemos-lo em 2020, fizemos-lo em 2021, mas depois, no conjunto de apoios que disponibilizamos, foram muitas centenas de milhares de euros. Eu diria que neste ano e alguns meses que levamos de pandemia, o município de Penafiel teve um impacto financeiro acima de 2 milhões de euros, bastante. Quer com o investimento que fez, quer com a receita que acabou por não ter. Eu dei o exemplo da derrama, mas podia dar o exemplo das receitas dos resíduos sólidos urbanos, da água e do saneamento, das rendas que os nossos concessionários deixaram de pagar. Enfim, um conjunto grande de medidas que, ou por significarem perda de receita, ou por se traduzirem num investimento que não estava inicialmente previsto, tiveram um impacto, obviamente, na nossa... É aqui em Penafiel que está assediado o centro hospitalar do Tâmega Sousa, no nosso Hospital Padre Américo. Como é que acompanhou, ou como é que avalia a resposta que o centro hospitalar deu a esta crise pandémica? Esteve no olho do furacão, no final do ano passado. Como é que avaliou a resposta, a capacidade de resposta que o hospital revelou, ou eventualmente até as suas insuficiências e limitações? Bom, as fragilidades do nosso Hospital Padre Américo não são de agora. E nós sabemos que o Hospital Padre Américo foi projetado inicialmente
para uma população de cerca de 300 mil habitantes, portanto, ele veio inicialmente substituir aquele que era o centro hospitalar aqui do Val de Sousa, portanto, com o Hospital da Misericórdia de Penafiel e o Hospital da Misericórdia de Paredes, mas, entretanto, evoluiu para a criação de um centro hospitalar com o Hospital São Gonçalo de Amarante e passou a ser o hospital de referência de mais de 500 mil de habitantes. E, portanto, só essa diferença já criou no nosso Hospital Padre Américo uma fragilidade muito grande, porque nós sabemos que o centro hospitalar integra o Hospital Padre Américo e o Hospital de São Gonçalo, mas também sabemos que ele tem uma gestão empresarial. E, portanto, numa gestão empresarial em que há objetivos para cumprir e há metas para atingir, não é possível ter médicos especialistas nesta e naquela área, em Penafiel e em Amarante, enfermeiros especialistas nesta e naquela área, em Penafiel e em Amarante. Não, numa gestão empresarial tem que se tirar o maior partido dos recursos que se tem que se ser muito eficiente nessa gestão. E, portanto, é óbvio que concentrar o maior número de especialidades e o maior número de serviços num só hospital, do ponto de vista da gestão, é muito mais eficiente. E, portanto, acabou por ser o Hospital Padre Américo a sentir toda essa pressão, como já acontecia em anos anteriores com a gripe. Nós, no pico da gripe, assistimos por várias vezes às mesmas situações que, infelizmente, assistimos agora com a pandemia, com enfermarias cheias, com ambulâncias à espera. Isso já acontecia antes. A pandemia veio evidenciar, veio tornar ainda mais visível essa fragilidade do nosso Hospital Padre Américo. E depois deu-se essa situação, esse caso, essa infeliz coincidência de, a certa altura, a nossa região ser especialmente afetada em número de casos e, portanto, o Hospital Padre Américo viu-se numa pressão muito maior. Mas, ainda assim, algumas situações podiam ter sido evitadas. Nós alertamos, muito antes de se atingir aquela situação de maior caos, alertamos para esse risco e acabamos por ver algumas das medidas que reclamamos anteriormente serem concretizadas depois à frente. Nós, quando fomos dizendo que era importante estabelecer parcerias com o setor privado, com o setor social, as Misericórdias, por exemplo, para encontrarmos alternativas de camas, não nos deram ouvidos, porque havia, todos sabemos, uma questão ideológica muito presente na forma como esta situação foi tratada. Mais tarde, acabou por ser feita essa negociação e estabelecidas essas parcerias com o setor privado e com o setor social. E ainda bem, porque foi uma forma de ganharmos mais espaço de enfermarias. Nós alertamos para uma coisa tão simples como era o facto de estar o centro de testes a ser feito na zona das urgências do hospital. Isso não fazia nenhum sentido, porque era um fator de risco acrescido. Mais tarde foi retirada para o exterior, onde se encontra ainda atualmente. E, portanto, houve vários alertas que fomos dando, situações que fomos sinalizando, que, se tivessem sido tidas em conta, podíamos, porventura, ter impedido de chegarmos ao caos que chegamos. Nós, se tivéssemos dado melhores respostas nos cuidados primários, tínhamos evitado que muitos utentes ou que muitos doentes fossem para a urgência do hospital. Mas se as pessoas vão ao centro de saúde ou vão às unidades de saúde e não conseguem ser atendidas, não têm resposta, o que é que fazem? Vão naturalmente para a urgência do hospital, porque partem do princípio que aí serão atendidos. E, portanto, é um problema estrutural. Houve aqui algumas situações que poderiam efetivamente ter sido evitadas. Agora, que fique pelo menos esta lição e que fique este sinal muito claro de que é preciso pensar o futuro do nosso Hospital Padre Américo. E eu espero que, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, em que uma das prioridades de investimento será efetivamente a área da saúde, esse tema seja tido em conta e, portanto, o nosso Hospital Padre Américo seja ampliado para que passe a reunir condições efetivamente capazes de acudir a esta área territorial e a esta população para a qual é a área de referência. O Sr. Presidente tem discutido essa possibilidade, nomeadamente com a administração do hospital, de se avançar aqui com um processo que permita a ampliação do hospital?
Temos partilhado essa reflexão, quer com a administração do hospital, quer com o nosso ACES, com os vários responsáveis, com quem temos tido a oportunidade de falar sobre o futuro da saúde aqui na nossa região e no nosso concelho, da mesma forma que também temos partilhado a necessidade de construirmos um novo centro de saúde nas Termas de São Vicente, porque o que existe hoje num resto de chão de um edifício não tem um mínimo de dignidade nem de condições de funcionamento, nem para os profissionais de saúde que aí estão, nem para os utentes que estão referenciados àquele centro de saúde. Portanto, precisamos de construir um novo. Portanto, nós temos procurado sinalizar essas circunstâncias, essas necessidades, essas fragilidades que tem aqui o nosso concelho, e no caso do Hospital Padre Américo é uma fragilidade para toda a nossa região e não apenas para Penafiel. Uma das dificuldades que o concelho de Penafiel evidencia, e não é, infelizmente não é o caso único na região do Tâmega Sousa, eu diria que é transversal a toda a região do Tâmega Sousa, porventura devido à dispersão territorial e demográfica que ainda se observa na maioria dos concelhos, tem a ver com a questão dos transportes. Tem havido algumas dificuldades, algumas queixas, e esta questão da pandemia também abriu aqui um conjunto de desafios novos e diferentes relativamente à questão dos transportes. Há algumas zonas do concelho de Penafiel que se continuam a queixar das dificuldades que têm de chegar à sede do concelho, nomeadamente onde se encontram os principais serviços, desde logo o centro hospitalar do Tâmega Sousa. O que é que está a ser feito no sentido de melhorar essa situação? Criar condições para que, nomeadamente, os pontos mais afastados da cidade de Penafiel, a cidade de Penafiel encontra-se numa das extremidades do concelho, ou seja, temos zonas do concelho que distam da cidade a umas dezenas de quilómetros. O que é que está a ser feito no sentido de tentar melhorar essa situação? A área dos transportes, de facto, e da mobilidade em geral, é uma área muito importante. E na qual nós temos também estado a fazer uma aposta muito grande. Um dos grandes projetos que temos neste momento em curso, aqui no nosso concelho, é exatamente a nossa central de transportes, localizada junto à estação de caminhos de ferro de Penafiel, porque Penafiel tem uma estação de caminhos de ferro, mas que não serve os penafielenses, porque não conseguem chegar à sua estação de caminhos de ferro, senão de viatura automóvel. E, portanto, nós fizemos essa aposta. É uma grande intervenção e é uma intervenção que vai ser muito positiva porque vai finalmente trazer a estação de caminhos de ferro para a cidade, para poder ser utilizada pelos penafielenses, e nós temos bons comboios neste momento, boas ligações ferroviárias, mas que não estão a ser tão utilizadas quanto deviam, precisamente por essa dificuldade em aceder à estação de caminho de ferro. Essa situação vai alterar-se com a construção da central de transportes, mas isso só por si não resolveria. Há uma outra situação que é essencial e que vai também acontecer e que tem a ver com a organização das próprias carreiras de autocarro. Aquilo que dizia é verdade. Nós temos freguesias como, por exemplo, Rio Mau, que ficam a quase 30 quilómetros da sede do concelho. E, portanto, essa população, quando precisa de vir tratar de assuntos à sede do seu concelho, tem essa dificuldade em termos de transportes, mas depois temos concelhos como Rezende ou Sinfãs, que têm aqui o Hospital Padre Américo, que é o hospital de referência, e que tem essa mesma dificuldade em termos de acessibilidade. Bom, aquilo que vai acontecer nesse domínio é muito importante, já está a acontecer, que é a passagem das competências que eram até aqui do IMT para as nossas comunidades intermunicipais. E, no caso, aqui, a comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa, que é, neste momento, a autoridade de transportes. Na nossa CIM, todos os municípios delegaram na comunidade intermunicipal essa competência, à exceção de Amarante, que, no que diz respeito às linhas internas do concelho, ficou com essa competência. Mas todos os demais concelhos fizeram essa delegação de competências e, portanto, neste momento estão a decorrer os concursos para as concessões das novas carreiras. E a grande mudança qual é? A grande mudança é que agora são os próprios municípios que definem as carreiras nos seus territórios. E, ao nível da CIM, dentro, nos vários municípios. E, portanto, aquilo que nós pusemos a concurso e que vai passar a ser a realidade assim que forem adjudicadas as concessões, é que os municípios conhecem as necessidades em termos de percursos e de carreiras e são essas as que vão ser concessionadas.
Até aqui as empresas organizavam e propunham ao IMT apenas aquelas carreiras que lhes interessavam, ou seja, aquelas que eram mais vantajosas do ponto de vista financeiro. E por isso é que nós nunca tivemos autocarros a saírem das proximidades da estação de caminho de ferro. Nem nunca tivemos autocarros a irem terminar junto à estação de caminho de ferro, porque isso não era do interesse dos operadores. E, portanto, é isso que se vai alterar em grande medida. Todos os autocarros vão ter que, no caso de Penafiel, sair da central de transportes, exatamente junto à estação de caminhos de ferro. E depois, seja o destino Abragão ou seja o destino Rio Mau, os utentes sabem que vão ter acesso à estação de caminho de ferro e que as partidas que é aí que acontecem e as chegadas também. Portanto, vai ser uma grande revolução. Com mais ligações e horários mais ajustados às necessidades das pessoas. Com mais ligações, com melhores horários, porque somos nós, os autarcas, naturalmente que não é apenas o Presidente da Câmara, todo este trabalho é um trabalho desenvolvido em articulação com as nossas freguesias, com a nossa comunidade, mas sabemos quais são as expectativas dos nossos concidadãos e, portanto, queremos oferecer-lhes o melhor serviço possível. As juntas de freguesias foram envolvidas neste processo, no sentido de dar contributos? Têm sido naturalmente envolvidas e ouvidas, porque nós queremos que estas propostas vão o mais possível ao encontro das necessidades da nossa população. É óbvio que tem que haver aqui também equilíbrio, porque estamos a falar de concessões que envolvem custos muito elevados e, portanto, nós temos também que ter em conta que um autocarro não pode estar a circular a toda a hora apenas com um passageiro. Isso tem custos que são incomportáveis pelos municípios. E, portanto, esse equilíbrio tem que existir, mas esta aproximação às necessidades reais, quer em termos de regularidade de transportes, quer em termos de horários mais condizentes com as necessidades da população, vai acontecer e, sobretudo, esta possibilidade de utilizar o comboio, que até aqui não existia, vai, de facto, ser uma realidade em breve. E, portanto, aquilo que antecipo no domínio dos transportes e da mobilidade é uma verdadeira revolução, diria, para os próximos anos aqui no nosso Conselho de Penafiel. Sr. Presidente, como é que está a saúde financeira do município neste momento? A saúde financeira do município, felizmente, está bem. Tivemos, naturalmente, como outros municípios, períodos menos bons, com maiores dificuldades, mas hoje posso dizer-lhe que temos a dívida de curto prazo mais baixa de sempre, desde que existe contabilidade organizada nos municípios. Temos a dívida de médio e longo prazo mais baixa de sempre também. E estamos a fazer pagamentos com prazos que nunca antes aconteceu. E, portanto, fizemos um percurso nesse domínio muito consolidado, sem nunca em nenhum momento termos cortado com os investimentos que se mostravam importantes e necessários para o Conselho, mas nunca dando passos mais compridos do que as pernas permitem. E depois, com uma diferença em relação a outros municípios. Nós, o esforço que fizemos foi um esforço que foi feito apenas por nós. Não fomos nem ao FAM, nem a outros instrumentos financiados até por outros municípios. No caso do FAM, por exemplo, nós financiamos também para que outros municípios lá tivessem ido financiar-se e para poderem depois dizer que pagavam 30 dias ou 20 dias. Bom, pagavam efetivamente, porque primeiro conseguiram limpar toda a sua dívida de curto prazo com recurso a esse empréstimo. Nós não. Nós fizemos este caminho de forma muito organizada, planeada. Foi um trabalho muito importante feito pelo nosso Departamento de Gestão Organizacional também, financeiro, e hoje estamos, de facto, numa situação financeira perfeitamente equilibrada e podemos cumprir com as nossas obrigações a tempo e horas, que é aquilo que de facto importa. Eu estive há dias também a fazer uma entrevista à Sra. Presidente da Câmara de Mar Canaveses, que com o Penafiel partilha a mesma frustração de não ter ainda sido possível a construção do IC35, que é uma infraestrutura fundamental para toda esta região, em especial para o Concelho de Penafiel, a antiga variante N106, a velhinha Estrada Nacional 106, que tem as condições que todos nós conhecemos, todos nós que passamos lá quase diariamente, sabemos das dificuldades que é circular nessa estrada, para além do risco, dos perigos que implicam andarmos de automóvel, ou bicicleta, ou até a pé,
nessa infraestrutura rodoviária. Recentemente foi anunciado que a construção do IC35 estava incluída no pacote de investimentos do chamado Plano de Recuperação e Resiliência apresentado pelo Governo em Bruxelas. Acredita que efetivamente vai ser desta que vamos ter o IC35 agora com este possível apoio financeiro? Falta saber se estará ou não garantido. Acredita que vai ser efetivamente possível, que desta vez vamos ter o IC35 avançado efetivamente? Eu espero que sim, francamente, já o disse por diversas vezes, enfim, sou um homem de fé e, portanto, quero sempre acreditar que as coisas vão acontecer e, sobretudo, quando há pessoas com responsabilidades na governação do país que o assumem. Portanto, quero crer que se o dizem é porque, efetivamente, têm essa pretensão. Agora, também é verdade que é surpreendente, no mínimo, que uma obra que tem uma estimativa orçamental que é relativamente modesta, comparada, sobretudo, com outras intervenções que se vêem acontecer pelo país, esteja dependente de um plano de recuperação e resiliência que, há um ano atrás, nem sequer sabíamos que ia acontecer. Portanto, isso significa que, se não fosse a pandemia, não íamos ter o IC35, ou então que não havia vontade política para o fazer. É no mínimo surpreendente que se coloque a questão dessa forma, até porque nós temos uma empreitada que está adjudicada desde janeiro do ano passado e que até ao momento não avançou. É uma empreitada de cerca de 5 milhões de euros, diria até que já iria resolver uma parte significativa do problema, pelo menos aqui no que diz respeito ao trânsito na zona. Está a falar daquela primeira fase até... Estou a falar da fase que ligaria aqui a autoestrada A4 até Arrange e que já permitiria, pelo menos, desanuviar um bocadinho o trânsito aqui na entrada da cidade. E essa é uma empreitada que está dedicada desde janeiro de 2020 e até ao momento não avançou porque o Ministério das Finanças não fez a devida cabimentação. E, portanto, eu espero que aconteça. Eu espero que, efetivamente, a obra avance. Mas só, de facto, quando começar a intervenção, só quando as máquinas forem para o terreno, é que eu acho que nós podemos dar como certo que ela vai mesmo avançar. Porque não tem existido vontade política para o efeito. Não sei porquê, porque, repare, não é uma desfeita para o Presidente da Câmara. Isto é um dano imenso para toda a região. O Concelho de Penafiel tem, obviamente, um interesse especial em que a obra avance, porque faz esta ligação da cidade até entre os rios e, portanto, mesmo para essas populações que falávamos há pouco, que distam quase 30 km da cidade, é naturalmente muito importante. Mas é o Concelho de Marco de Canaveses, é o Concelho de Castelo de Paiva, de Sinfãs, o Hospital Padre Américo, que ficaria muito mais próximo e, portanto, é uma grande parte desta nossa comunidade do Tâmega e Sousa que está envolvida nesta necessidade comum do IC35 e, portanto, eu espero, francamente, que a obra avance, se não for com o PRR, porque também já vimos, já ouvimos que a própria Comissão Europeia coloca alguma reserva à questão de o PRR financiar estruturas rodoviárias e, portanto, eu espero que não venha mais nenhum pretexto para que a obra não avance. Francamente, espero que desta vez seja mesmo para cumprir esse sonho e essa expectativa de mais de 20 anos. Nossa entrevista está quase no seu termo. Antes de introduzir a questão final, deixe-me só pedir-lhe que nos comente, nomeadamente, aquilo que tem sido feito ao longo deste mandato, porventura até, podermos até antecipar, relativamente àquilo que transitou do mandato anterior, ao nível das freguesias. Este está a ser um mandato com maior capacidade de realização de obra nas freguesias do que aquilo que tinha acontecido no mandato anterior? Bom, nós estamos com muitas obras nas nossas freguesias e isso deve-se também àquela situação de que falávamos há pouco, a situação financeira que aliviamos e que, portanto, permitiu também canalizar mais investimentos. Se nós reduzimos a nossa dívida de médio e longo prazo, por exemplo, reduzimos a nossa fatura com os custos de financiamento e de tesouraria, isso liberta-nos meios, liberta-nos recursos. E foi isso também que foi acontecendo. Nós, neste mandato,
pudemos direcionar para as nossas freguesias um conjunto de infraestruturas que eram importantes e que faziam falta no nosso território. Estou a pensar, por exemplo, no domínio do desporto. Nós, na zona sul do concelho, na zona mais a norte, não tínhamos um pavilhão gimnodesportivo. Toda esta comunidade das freguesias de São Martinho de Sesins, de Samamede, de Castelões, de Croca, não tinham um pavilhão gimnodesportivo para a prática desportiva. Vão ter, já está adjudicada a obra e está a iniciar. É uma obra que custa mais de €1 milhão e que não tem nenhum financiamento comunitário, é apenas financiada com o orçamento municipal. O mesmo em relação a Rio Mau, toda aquela população também do sul do concelho, que de resto precisa até de uma discriminação positiva, precisamente por ficar tão distante da sede do concelho, não tinha um equipamento desportivo com essas características, também está a iniciar. Aí, ainda em Rio Mau, fizemos também um investimento grande para dotar a freguesia de um complexo desportivo com um relevado sintético, porque achamos que aquela população, aquela comunidade também tem que ter acesso à prática desportiva. Na zona das Termas de São Vicente, é a segunda maior freguesia do nosso concelho de Penafiel. Não tinham um espaço desportivo, um espaço de lazer para ser usufruído pelas famílias. Essa fragilidade ficou ainda mais evidenciada agora com a pandemia. E nós avançamos com um projeto que é muito semelhante ao que temos aqui no parque da nossa cidade, com uma dimensão mais pequena, naturalmente, mas também com a parte do complexo desportivo, capaz de acolher as múltiplas atividades, com a área de lazer também para as famílias, para os mais jovens, para os mais idosos. No domínio da educação, tínhamos ainda algumas fragilidades, sobretudo ao nível das escolas do segundo e terceiro ciclo e da secundária Joaquim Araújo. Estamos também com fortes investimentos. No caso da Dom António Ferreira Gomes, está concluída a obra. Era uma escola com um nível de degradação verdadeiramente inaceitável. Hoje tem todas as condições de conforto e de funcionalidade. A escola Joaquim Araújo está também com as obras a decorrer a um ritmo muito interessante. Ficará pronta provavelmente antes do início deste próximo ano letivo. Também na escola de Marecos, a B23 de Marecos, Penafiel Sul, também na escola de Cabeça Santa, também uma B23, e portanto neste domínio da educação ficaremos com praticamente encerradas estas intervenções que eram tão necessárias e que nós queríamos concretizar. E depois há aquelas obras que têm a ver com equipamentos de proximidade, mas que são importantes para a qualidade de vida das nossas populações. Estou a pensar nas casas mortuárias, que hoje em dia são um equipamento essencial. Estou a pensar na rede viária, que num concelho com uma extensão como é o caso de Penafiel, com 212 km², é o segundo maior concelho do Distrito do Porto, naturalmente que são sempre um tema importante e que nunca estão totalmente concluídas, porque há sempre manutenção a fazer e trabalhos para desenvolver. E, portanto, tem sido, de facto, um mandato de muito investimento. Nós, este ano, temos o orçamento maior da história do nosso concelho de Penafiel e tenho a certeza que vamos ter a maior execução também de sempre do nosso concelho de Penafiel de um orçamento municipal. Portanto, é duplamente importante aquilo que está a acontecer. É importante, desde logo, porque todas as obras que estão a ser feitas são obras que têm pertinência, que são necessárias para contribuir para o desenvolvimento do nosso território e para a melhoria da qualidade de vida das nossas populações, mas são importantes também porque nesta altura em que a crise já se faz sentir, o investimento público tem também um peso importante na atividade económica de um território. E nós, aqui no concelho de Penafiel, temos algumas das maiores empresas de obras públicas e de construção civil do país, não apenas da região, mas do país, e portanto, estamos a falar de muitos postos de trabalho que é importante manter. Há outros setores em relação aos quais, infelizmente, não podemos fazer tanto. Estou a pensar na fileira da indústria de confecções, que está a viver um período difícil. Apesar de tudo, uma iniciativa que tomamos logo no início da pandemia, com a distribuição de máscaras de uso comunitário a toda a população
população e que foi pioneira, teve um papel importante, porque deu visibilidade a essa nossa indústria de confecções e todas avançaram, antes de mais ninguém no país, para esse negócio, para esse processo de produzir as máscaras comunitárias. Mas sabemos que é um setor que está a viver algumas dificuldades e portanto, é importante que outros possam resistir de forma, enfim, mais presente para que a crise seja o menos sentida possível aqui no nosso Conselho. O Conselho Penafiel, esta é mesmo a nossa última questão. O Conselho Penafiel é um conselho conhecido por ser, sobretudo, um conselho de serviços, mas tem também, como me referiu agora, a indústria das confecções, uma componente industrial significativa. Os últimos investimentos que o município tem vindo a fazer, nomeadamente na criação de novas zonas de acolhimento empresarial, vão reforçar essa faceta, esse perfil de conselho industrial, também aqui neste contexto do território de Tâmega Sousa. É uma área em que temos também trabalhado. De resto, já no mandato anterior, dedicamos um foco muito especial à atração de investimento. Porque, como dizia no início da nossa conversa, hoje a competição entre os municípios, entre os territórios, faz-se sobretudo na fixação da população e na atração de população. E isso só é possível se tivermos boas condições de acolhimento e uma delas, uma das principais, diria, é o emprego. E, portanto, nós temos trabalhado muito na atração de investimento e temos, felizmente, tido sucesso nesse dossiê. Não é por acaso que se instalou em Penafiel a maior unidade da Louis Vuitton no país, uma das maiores da Europa, e que neste momento já emprega mais de 500 pessoas, com salários bastante acima da média dos salários praticados aqui na região. Tínhamos uma zona industrial por infraestruturar na zona norte do Concelho. Neste momento está totalmente infraestruturada, praticamente todos os lotes estão vendidos e alguns deles iniciaram já, inclusive, a instalação das empresas. Dou apenas um exemplo de uma empresa que se vai instalar na zona industrial de Recesinhos, que constitui um dos maiores investimentos a ser feitos neste momento no Concelho, de resto com uma forte componente de financiamento comunitário, precisamente pelo interesse que esse financiamento implica e que é na área dos produtos hospitalares. Estamos a falar de um investimento que vai criar 50 postos de trabalho, não são muitos, mas são todos postos de trabalho qualificadíssimos e, portanto, também é uma área para a qual nós estamos a olhar. E temos tido um conjunto importante de projetos em vários outros domínios que negociamos, que fechamos e que vão permitir, efetivamente, que a atividade económica do Concelho se vá também diversificando. É importante nunca termos os ovos todos no mesmo cesto, porque, como estamos a ver agora com a crise que estamos a viver, há, apesar de tudo, setores que conseguem resistir melhor. E se nós tivermos uma atividade mais diversificada, temos mais capacidades de resistir à crise. Falou há pouco na competição dos territórios que hoje se observa, e isso é um facto. Penafiel é, há muitos anos, diria, a expressão é minha, e assumo a capital administrativa deste território de Tâmega Sousa, porque é aqui que estão sediados alguns dos principais serviços desconcentrados da Administração Central, o GNR, o Tribunal, a própria CIM, enfim, um conjunto de vários centros de emprego, etc. É aqui que estão sediados. No contexto desta competição que há entre os diferentes municípios, interna também, no contexto da região de Tâmega Sousa, Penafiel é hoje assume hoje esse papel de liderança, o Sr. Presidente assume isso com o papel de liderança que Penafiel tinha no passado, conseguiu consolidá-lo ao longo dos anos? Eu, quando falo de competição entre os municípios, é num sentido positivo. E nós, felizmente, aqui na nossa comunidade do Tâmega e Sousa, temos hoje uma relação institucional entre os municípios que é extraordinariamente positiva. Aquele bairrismo bacoco que noutros tempos estava muito presente na forma como os municípios se relacionavam, hoje, felizmente, não tem lugar. Aqui, na nossa comunidade intermunicipal, procuramos, sobretudo, que cada município contribua com aquelas que são as suas melhores competências, com aquelas que são as suas circunstâncias inatas para acrescentar valor no território.
Mas, efetivamente, e essa é uma circunstância que é histórica, o Conselho de Penafiel tem um conjunto de serviços que estão aqui sediados, esses que referiu, o tribunal, ao nível dos tribunais, quer o civil, quer o crime, quer o administrativo e fiscal, ao nível da saúde, como o Hospital Padre Américo e outras unidades que depois se foram instalando também. O DIAP, que recentemente ganhou também aqui uma presença muito destacada. Mas aquilo que nós pretendemos é que, de facto, cada município e cada território tire o mais possível partido daquelas que são as suas principais competências. E se, de facto, Penafiel tem esta circunstância de centralidade e pode aqui assumir esse conjunto de serviços, eu acho que isso pode ser útil também para os outros municípios, na medida em que, se precisarem de vir resolver algum assunto, algum problema, podem fazê-lo no conjunto. Eu diria que é uma espécie de loja do cidadão que a cidade de Penafiel tem para todos os outros municípios. Da mesma forma que há outros domínios em que outros municípios são especialmente fortes e isso não tem que significar, como eu dizia, nenhuma guerra, entre aspas, entre os municípios, mas antes pelo contrário, que cada um perceba aquelas que são as suas especificidades e que as procure rentabilizar a favor de todo o território. Por isso é que nós temos um plano de desenvolvimento e de coesão territorial que está a ser executado pela nossa CIM e que foi pensado exatamente com esse objetivo, de criar uma maior coesão e um maior desenvolvimento em todo este nosso território, que é um território diferente, tem realidades que são muito diferentes. Aqui um Sousa mais industrializado, comparativamente a uma zona de Tâmega e até do Douro, de mais baixa densidade, mas cada um destes espaços tem, de facto, capacidades extraordinárias e que têm que ser potenciadas a favor de todos. Sr. Presidente, muito obrigado, foi um gosto. Muito obrigado. Nesta entrevista, sobretudo por termos feito este espaço magnífico que é o Museu Municipal de Penafiel, que reitero o convite, em nome, já agora, se me permite, do Sr. Presidente da Câmara, para que quem não conhece o possa fazer, possa visitar este espaço tão interessante da região do Tâmega e Sousa, que é o Museu Municipal de Penafiel.